Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade e o nosso tema de hoje será a inserção da espiritualidade na área acadêmica. Estamos no nosso Ciência e Espiritualidade aqui na TV Mundo Maior. Nosso programa de hoje vai falar sobre a influência ou a interferência da espiritualidade no mundo acadêmico. A academia, as universidades, elas são geradoras de conhecimento e a única maneira de se gerar conhecimento é através da pesquisa. Portanto, a espiritualidade está entrando, e só poderia ser assim, no meio acadêmico, através das pesquisas científicas. São vários os pesquisadores que têm trazido essa contribuição para a academia. Apesar de nós brasileiros sermos espiritualizados, de nos considerarmos um povo bastante avançado nesse assunto, na ciência e na academia nós somos extremamente preconceituosos. Apesar de nossas crenças, vêm de fora, notadamente dos Estados Unidos, os grandes pesquisadores que estão colocando a espiritualidade no mundo acadêmico, que estão transformando o paradigma materialista em um paradigma espiritualista. Vamos ouvir o Dr. Franklin, que é professor universitário e médico, e ouvir as suas impressões e a sua experiência sobre essa transformação dentro da universidade. Para falar sobre o tema a inserção da espiritualidade na área acadêmica, convidamos o Dr. Franklin Santana Santos, que é médico e professor universitário. Bom, o Dr. Franklin já esteve aqui conosco, no Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos abordar um novo assunto, sobre como que é a entrada da espiritualidade dentro das universidades. Bom, esse tema muito recentemente que começou a adentrar nas faculdades, especialmente na Faculdade de Medicina. Até a década de 80 não havia nenhuma pesquisa mostrando o impacto ou a importância da espiritualidade ou associação entre espiritualidade e saúde. Muito pelo contrário, havia um viés de que a espiritualidade era fonte de doença, principalmente com a visão da psicanálise freudiana, que viu, diga-se de passagem, 6 pacientes na amostra dele. Então essa visão de que a espiritualidade ou a religiosidade estava relacionada com doença e não bem-estar, atrasou a inserção da espiritualidade dentro da universidade. No final da década de 80, o que ocorreu? Epidemiologistas americanos começaram a observar uma associação positiva daqueles que praticavam a religião, seja ela a religião qual for, com melhores indicadores de saúde. E desde então, mais de 20 mil pesquisas foram publicadas em revistas altamente indexadas, falando sobre esse tema. Com base nisso, o que fortaleceu então para que se pudesse trazer essa questão para dentro das universidades, especialmente das áreas da saúde. E mais focando especificamente, que é uma área que eu trabalho mais, que é a questão da medicina. E somente no final da década de 90 e no ano 2000 é que nós vamos ter então uma quantidade de faculdades ainda muito pequena, diga-se de passagem, acho que 7 ou 8 faculdades de medicina no Brasil têm disciplinas optativas, nenhuma fazem parte da grade curricular, do núcleo central da discussão disso, em algumas faculdades brasileiras. Certo. E então, quer dizer, na medicina já está se abrindo. E tem dados das outras áreas de saúde, como enfermagem, fisioterapia? Em enfermagem existem algumas pessoas, alguns professores na USP, por exemplo, na Faculdade de Enfermagem da USP, existem alguns professores que estão interessados nessa questão. Psicologia, existe a psicologia da religião, mas não em si como fenômeno da espiritualidade. Existem as ciências da religião e na área da educação também há uma proposta da pedagogia espírita com inserção de uma maneira interdisciplinar e plural. Certo. Bom, então esse estudo da espiritualidade já é forte lá fora, no exterior, E está chegando agora. Isso. Nas faculdades, por exemplo, as faculdades de medicina dos Estados Unidos, que tem mais ou menos 140, 150 faculdades, quase 70, 80% das faculdades de medicina já abordam essa questão da espiritualidade, seja uma carga horária diminuta, extracurricular ou curricular inserida no processo. Enquanto que aqui no Brasil ainda há uma resistência. Daí a importância de se discutir essa questão especificamente dentro da USP, da universidade da qual
eu estou vinculado. Mas, Franklin, se tem tantas universidades, né, no exterior, já com trabalhos publicados enfatizando a espiritualidade, por que ainda nós temos essa barreira, essa resistência toda nas universidades? Bom, em primeiro lugar, por conta, inclusive, da pesquisa ou do viés da psicanálise que perdurou do meio acadêmico, como Freud tinha uma importância muito grande, uma popularidade muito grande dentro da universidade, acabou-se, vamos dizer assim, formando várias gerações com essa ideia de que a espiritualidade fazia mal à saúde ou era fonte de neurose e de doença. E depois, porque, em segundo lugar, a maioria dos pesquisadores brasileiros, mesmo dentro da área da saúde, desconhecem essas pesquisas, apesar de estar em um banco de dados de livre acesso a qualquer pesquisador que trabalhe em universidades públicas brasileiras. E outra coisa, e outro fator que eu acho interessante também, que nós, brasileiros, temos muito poucas pesquisas nessa área. Então, soma esses três fatores para explicar essa ainda não penetração dentro das faculdades e das universidades brasileiras. O Dr. Harold Koenig, né, um médico norte-americano, fez um livro, né, Espiritualidade no Cuidado do Paciente, e relatando vários casos, várias pesquisas e trabalhos feitos, né, enfatizando o quanto que a espiritualidade é boa na promoção da saúde, entre outros fatores, né? Não seria então a hora de divulgar ainda mais esses trabalhos? Então, eu estive com o Harold, fiquei um mês na Universidade da Duke, tomei 2 cursos com ele e uma das propostas é exatamente isso, fazer workshops, porque a gente dividiu as propostas. Propostas do ponto de vista clínico, para aqueles que não querem fazer pesquisa, mas querem saber de que maneira você utiliza a espiritualidade no consultório, dentro dos hospitais, enfim, no seu atendimento aos pacientes. E o outro é direcionar para a pesquisa no meio acadêmico. Do consultório, a gente vai fazer workshops, agora promovido pela Faculdade de Medicina através da disciplina de emergências clínicas, da qual eu estou vinculado, sobre espiritualidade nos cuidados em saúde, né, dirigido a profissionais da área da saúde, educação e capelães ou religiosos que atuam dentro do hospital. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, vai ser dentro da Faculdade de Medicina, no Teatro da Faculdade. Eu espero em breve mandar essa notícia para os seus telespectadores de quando ocorrerá esses workshops. Eles serão oferecidos, aliás, eu já ofereci em algumas faculdades de medicina do interior do país e venham tentando divulgar essa ideia mais amplamente possível. E a segunda oportunidade é criar núcleos de pesquisa dentro da faculdade que permita ver a nossa, porque assim, a espiritualidade do americano ou do europeu pode ser diferente da espiritualidade ou da vivência religiosa do brasileiro. Tá certo, então. Bom, Dr. Franklin, nós vamos agora fazer uma breve pausa e voltamos logo após nosso intervalo.